Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo abençoado. Vamos fazer um momento de oração para começar o nosso vídeo. E assim que a gente orar, pause o vídeo para ir lá pegar a tua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa ler o capítulo 8 do livro de Mateus. Pai querido, aqui estamos, mais um momento, com o coração cheio de gratidão, Senhor. Porque o Senhor tem feito maravilha em nossa vida, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado livramento. Obrigada, Senhor, pela noite maravilhosa de descanso. Obrigada, Senhor, pela família maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai, encha-nos, Senhor, com a Tua presença. Encha-nos, Senhor, para que a gente possa ficar feliz, independente da circunstância. Pai querido, apresento a Ti a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada um que está aqui ouvindo agora neste momento. Ó meu Senhor, nós estamos agora, Senhor, indo ler a Tua palavra. Que o Senhor venha dar para nós discernimento, Senhor, de cada palavra escrita aqui. Que a gente possa, Senhor, compreender quem é o Jesus que a gente está servindo. Quem é o Jesus que nos salvou. Quem é o Jesus que é o nosso médico. Quem é o Jesus que redime os pecadores. Nós precisamos, Senhor, conhecer esse Jesus cada vez mais. E nós precisamos seguir esses exemplos, Pai. Eu peço a Ti que, em nome de Jesus, tira toda enfermidade física, psicológica, espiritual, sentimental. Ó meu Senhor, fortalece-nos na caminhada. Meu Senhor e meu Deus, não nos deixe cair em tentação em momento nenhum. Livra-nos do mal, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, sim, Senhor. Que o Senhor não nos deixe faltar nada, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus de livramento, o Senhor é o Deus de amor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar estratégia de como lidar com todas as adversidades da vida, com todos os problemas diários. Pai, nos dá diligência para que a gente consiga cumprir todas as tarefas diárias. Nos ajude, Senhor. Nos ajude nesse dia a fazer tudo concernente ao reino do céu, a produzir fruto do Espírito e a educar os nossos filhos com carinho e com educação, a falar com as pessoas que estão ao nosso redor com carinho e com educação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se você não pegou sua Bíblia ainda, eu imagino que não, porque a gente começou agora. Pega a tua Bíblia lá. Pausa o vídeo e pega a tua Bíblia. Vamos estudar o capítulo 8 de Mateus. No versículo 1 está dizendo que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me curar. E Jesus tocou a mão nele. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. E nós vamos fazer o que agora neste momento? Nós vamos falar para Jesus: Jesus, se quiser, pode curar a minha mente, o meu coração, todo o meu ser. Jesus, se quiser, pode tocar na cabeça até a planta dos pés e retirar toda a enfermidade em nome de Jesus. Jesus, se quiser, pode fortalecer-me no ministério, pode me dar disciplina para cumprir todas as tarefas que Deus tem me dado concernente ao reino do céu e também as que eu preciso para realizar o meu sonho. E você, neste momento, fala para Jesus aí também. Pausa o vídeo um pouco e fala para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, pode me curar. Pode tocar na cabeça até a planta dos pés e retirar toda a enfermidade psicológica, física, sentimental, espiritual, Jesus. O Senhor pode tirar todo o mal da minha vida. Fale para Jesus agora, porque Ele é o médico dos médicos e Ele pode curar toda a enfermidade na sua vida. Ele pode restaurar todo o teu ser, porque Ele é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o nosso conselheiro, o nosso caminho, a verdade, a vida, a água que mata a nossa sede. Jesus é o nosso tudo.
Vamos voltar aqui. E eu creio que ele vai dizer a mesma coisa que ele falou para esse leproso. Eu quero, fique limpo. Eu quero, fique curado. Eu quero, tenha estratégia para lidar com os problemas diários. Eu quero, ganhe solução para o seu problema. Eu quero, ganhe portas abertas. Eu quero, ganhe fortalecimento no ministério. Eu quero, ganhe cura para essa dor que está no seu coração. Eu quero, ganhe, em nome de Jesus, cura para essa depressão e ansiedade. Então, eu creio nesse Jesus que faz acontecer as coisas na nossa vida. No versículo 4 está dizendo, então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá. Apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Olha, Jesus era nova aliança, mas ele cumpria tudo concernente à lei de Moisés. Aqui na lei, quando um leproso estava com lepra, ele tinha que afastar da sociedade. Ele tinha que sair e ficar longe. E quando ele foi curado, Jesus falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote e leva uma oferta. A oferta naquela época era rolinha, pombo, cordeiro. Essas eram as ofertas naquela época. Talvez tinha mais, mas as que eu conheço citadas na Bíblia são essas. E provavelmente foi isso que esse leproso fez, ofertou ao Senhor. Foi lá e ofertou no templo, né, com o sacerdote. A nossa oferta hoje é o nosso tempo de qualidade para Deus. É o nosso momento de leitura da Bíblia. Claro, eu não estou dizendo deste momento que nós estamos vivendo aqui de comunhão com Deus. Eu estou falando que é a oferta que você pode oferecer para Deus todos os dias da sua vida. É momentos de intimidade, de comunhão e de entrega para Deus. Senhor, eu vou tirar 20 minutos do meu dia para poder ler a Bíblia. Às vezes você vai precisar de mais, porque o Espírito Santo vai querer te revelar mais na palavra. Mas você tem que ter um tempo disponível. É igual eu falo, são muitas horas no dia. Você dorme 8 horas, talvez até menos. O resto do tempo dá para você tirar 1 hora, 40 minutos, eu não sei, o Espírito Santo vai te falar. Para Deus, essa é a oferta que você tem para dar para Deus hoje. Essa é a oferta que nós temos para dar para Deus, um coração e uma mente e um corpo disponível. Disponível para saber mais de Jesus, disponível para falar com Jesus, disponível para receber a cura de Jesus. Porque às vezes a gente vai pedindo, mas não tem um tempo de qualidade com Deus, de intimidade, de entrega, de limpar a mente completamente, de limpar o coração completamente para Deus fazer tudo o que Ele precisa na nossa vida. Aproveite o Espírito Santo aí perto de você. E assim que a gente acabar esse vídeo, converse com Ele, tá bom? Converse com Ele, entregue toda a oferta que você tem para entregar para Jesus hoje. No 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E eu digo a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo eu falo, faça isso, e ele faz. No versículo 10 está dizendo que Jesus, ao ouvir isso, ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. No 11 está dizendo, diga a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Jesus estava dizendo que o centurião morava em Cafarnaum, e ele tinha muito mais fé do que o povo de Deus que estava ali, vendo os milagres de Jesus. E assim, infelizmente, às vezes acontece com a gente que é cristão,
pessoas lá fora que não têm costume com a Bíblia, não têm estudo da Bíblia, não conhece as promessas de Deus na Bíblia, tem mais fé do que aquele que estuda a Bíblia, conhece a Bíblia e sabe o que Jesus pode fazer. Eu tenho fé, eu creio realmente nas promessas de Jesus. E se você está aqui ouvindo esse vídeo e está conhecendo um pouco mais de Jesus, aumente a tua fé. E creia, porque Ele é capaz de curar. Aqui neste momento, aqui do 1 até o versículo 10, contou já 2 curas que Jesus fez. Esse capítulo 8 vai falar muito de cura e milagre de Jesus. No versículo 13 está dizendo que Jesus disse ao centurião: vá, seja feito como você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Houve fé da parte do leproso e da parte do centurião. O leproso falou: se o senhor quiser, pode me curar. Então, quer dizer, eu creio que o senhor pode fazer, mas o senhor tem que querer. E Jesus quis e falou que eu quero, seja limpo. E aqui no centurião, o centurião falou: Senhor, eu creio que o senhor não precisa nem ir na minha casa. O senhor só fala uma palavra e eu creio que ele vai ser salvo. E Jesus fez isso, falou uma palavra e foi feito conforme a fé do centurião. Então, é necessário ter fé. É necessário você acreditar que Deus vai fazer. E eu creio, creia você também. Aqui no versículo 14 está dizendo: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou ela pela mão, a febre a deixou e ela se levantou para servi-lo. Glória a Deus, aleluia. Mais uma cura. Essa já foi uma cura mais simples, porque a lepra não tinha cura. E Jesus curou. Só estendeu a mão e falou para ele: seja limpo. E aqui a sogra de Pedro estava com febre. Jesus pegou ela pela mão e ela foi curada. Jesus cura do menor ao maior, do simples ao importante. Importante para nós, porque para Deus, todos nós não temos diferença um do outro, porque Deus não faz acepção de pessoa. Diante de Deus não tem rico nem pobre, nem problema pequeno nem grande. É tudo problemas que Ele resolve num piscar de olhos. É para nós, seres humanos, que a gente pensa: um problema é simples, o outro é mais complicado. Aqui no meu pensamento como ser humano, eu acho que a febre é simples e o leproso é mais complicado. Mas para Jesus não tem complicação nenhuma. Ele cura qualquer enfermidade. No 16 está dizendo que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra Jesus expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Por que que no livro de Mateus está escrito essa frase aqui de Isaías? Porque isso aqui era para ser cumprido. Como é que foi cumprido? Jesus expulsando o demônio e Jesus curando a enfermidade do povo. Acredite. O Jesus que você segue, ele pode curar você de qualquer enfermidade, seja na mente, que é depressão, ansiedade, qualquer transtorno psicológico, tá tudo aqui na mente, Jesus pode curar. Qualquer sentimento no coração, qualquer trauma da mente, qualquer ferida que não cicatriza, Jesus pode curar. Qualquer enfermidade do corpo, seja da cabeça aos pés, Jesus pode curar. Qualquer situação espiritual de enfermidade que você não está conseguindo espiritualmente ser fortalecido, Jesus pode curar. Jesus pode curar tudo. No versículo 18 está dizendo que Jesus, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que eles passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que eu entendi
com essa passagem aqui. Deixa eu falar para vocês, não fique somente com o que eu penso e com o que eu falo, nem somente com o que outros pregadores pensam e falam. Vá você mesmo na Bíblia pedir revelação para o Espírito Santo. Sabe por quê? Nós somos falhos e pecadores. Então, em algum momento, a gente pode falar para vocês alguma coisa que não é correto. Mas o Espírito Santo não. Ele é o Espírito da verdade. Ele não vai falar nada errado. Não é que a gente queira enganar vocês. Algumas pessoas querem falar a verdade, como eu estou aqui para falar a verdade. Mas pode ser que o Espírito Santo queira te revelar outra coisa. Aqui está dizendo que Jesus disse que ele não tinha onde morar. Assim como muitos missionários aí, né, que vão fazer missões, eles não têm onde reclinar. Eles, num momento, ele está na casa de um, na missão, no outro, ele está na casa de outro. Eles não se apegam à própria casa, não se apegam à própria família, porque, para falar a verdade, o chamado deles é esse. É fazer missão. Glória a Deus, aleluia. É um chamado maravilhoso, é lindo, porque vai levar o evangelho, né, para outras pessoas. E eles também não têm aonde reclinar, no sentido de não ter um pouso deles mesmos, né? Igual as raposas têm os covis dela, os pássaros têm o ninho deles, que é eles que fazem. Mas, no caso, Jesus não tinha um lugar dele. Ele ia, né, pregar a palavra, repousava na casa de um e de outro. E aqui está dizendo que teve um que falou, Senhor, eu quero sepultar primeiro meu pai. Não está dizendo que o pai dele estava morto naquele momento. Pode ser que ele tenha dito assim, Senhor, eu vou esperar meu pai morrer primeiro e depois eu vou te seguir. E Jesus disse, não, deixe que os mortos sepultem os mortos. Quando ele falou isso, às vezes a gente também faz essas coisas, deixa para depois. Não, eu vou fazer isso primeiro, depois eu vou seguir Jesus. Eu vou consertar isso na minha vida, depois eu vou seguir Jesus. A maioria das pessoas que não conseguem, na hora que o pastor faz o apelo lá, alguém quer aceitar Jesus, muitas pessoas não aceitam, nem para aceitar, para ir lá na frente e falar, eu aceito Jesus como meu Salvador. Gente, quando vocês fazem isso, vocês estão dizendo que Jesus é o seu dono. E que a partir daquele momento você reconheceu ele na frente de todos. E ele é o seu Salvador, o seu libertador. Que a partir daquele momento você será conduzido pelo Espírito Santo. É isso. E aí o que acontece? Você aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí agora você está diante do Senhor Jesus. O que acontece? Ali vai geralmente na maioria das pessoas é uma luta para se batizar. Porque as pessoas falam, eu não posso me batizar do jeito que eu estou. Eu não posso me batizar desse jeito, eu sei. Tem situação na sua vida que você tem que consertar primeiro. Mas conserta logo, né? Não fique aí adiando, não, como esse homem aqui queria adiar para seguir Jesus. Não. Encontre Jesus, aceite Jesus, continue indo na igreja, continue tirando da sua vida as velhas práticas e vai pedindo Espírito Santo, entra na minha vida, porque eu quero ter uma caminhada com Jesus e eu quero seguir sendo justa e certa. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai retirando toda a vontade que eu tenho de fazer coisas erradas, vai retirando a vontade que eu tenho de usar roupa curta, vai me ajudando a ficar no caminho certo, vai tirando de mim tudo que não é seu, Espírito Santo de Deus. Eu quero me batizar, vai colocando no seu coração. E aí você vai conseguir. E aqui ele está dizendo, deixe os mortos sepultar os seus mortos. No 23 está dizendo, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriu o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Nesse versículo 22, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quer dizer, depois que morreu, acabou-se o convívio do morto com a gente vivo. Tá entendendo? Eu entendo assim. No versículo 25, está dizendo que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriu o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou,
Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, presta bem atenção. Todo mundo sabe que Jesus acalmou a tempestade, que Jesus mandou o mar se calar e o vento também. Então eu entendo que Jesus pode. Quanto mais eu estudo a Bíblia, gente, mais certeza eu tenho que Jesus faz sim. E o nosso coração e a nossa mente, principalmente as coisas da mente, a nossa mente, ela trabalha muito, ela movimenta muito. É preciso que você cale as vozes dentro de você, para que você viva em paz. Para você entender que Jesus pode fazer tudo. Porque enquanto você está achando que o problema é grande, sua mente fica atribulada. Você fica pensando demais no que vai acontecer. E se? Tira o si da sua vida. E começa a pensar, vai dar tudo certo. Jesus está no controle. Deus está cuidando. Troca as palavras ruins, negativas, por palavras positivas. Enquanto isso, você vai profetizando sobre a sua vida e sobre a sua casa. No 28 está dizendo, quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus diz, pois vão. E eles, saindo dos endemoniados, entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade anunciaram todas estas coisas, e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Repare que aqui do 28 ao 33, ao 34, houve uma libertação. Os endemoniados estavam ali e ninguém podia passar por eles. Todo mundo tinha medo, quer dizer, ninguém daquela cidade podia se chegar ali perto daqueles endemoniados. O povo não viu que Jesus foi ali e libertou 2 almas. Não, eles só viram o que eles perderam, que foi os porcos. E aí o que aconteceu aqui? Houve uma cura maravilhosa. Deus libertou 2 pessoas do cativeiro de demônios. E a população daquele lugar não viu essa bênção. Agora, não somente aqueles 2 estavam livres, como aquele povo tinha liberdade para ir e vir, porque eles não podiam passar onde estavam esses endemoniados. Mas eles não viram essa maravilha que Jesus fez, só viram a parte ruim, que os porcos caiu no despenhadeiro. E na nossa vida é a mesma coisa. Observe aí, você que está me ouvindo, se Jesus não tem feito maravilhas em sua vida, se não tem muitas coisas para você agradecer ao Senhor. Não fica olhando as coisas ruins, não. Nós estamos cheios de coisas ruins, às vezes, ao nosso redor. Eu não falo por mim, porque para a honra e glória do Senhor, Deus tem me abençoado muito. A minha vida é muito boa para a honra e glória dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não significa que ele não pode, a qualquer momento, fazer uma reviravolta na minha vida e eu passar por momentos difíceis, porque acontece, né? Mas se acontecer, eu só peço ele para não me deixar sozinha, porque a presença dele é muito importante para mim. É com a presença dele é que eu venço todos os desafios, e é com a presença do Senhor que você vence todos os desafios. Em nome de Jesus, a partir de agora, eleva a tua fé e creia que Jesus pode realizar todos os milagres, que Jesus pode curar todas as dores. Pesquise um pouco mais aí sobre a morte, sobre os mortos. No
2, siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E há uma parábola que Jesus contou também, do rico e do Lázaro, onde o Lázaro morreu e Abraão recebeu Lázaro, na parábola. Nessa parábola, Jesus estava dizendo que o rico, como ele não queria ajudar o pobre, que era o Lázaro, ele sofreu muito na eternidade, porque durante o tempo dele aqui, ele não ajudou o próximo, ele não foi generoso, então ele foi pro inferno e Lázaro foi para o céu. Eu vou deixar um vídeo na descrição aí para vocês assistir sobre esse assunto. Então, a gente entende que existe céu e existe inferno, e a gente entende que, no caso, Abraão teve um encontro com Lázaro, de acordo com a parábola. Então, a gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. Mas a única certeza que a gente tem é que enquanto a gente está vivo, a gente tem esperança, oportunidade e chances, inúmeras chances, de fazer a vontade de Deus. Deus vai usar você na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, para fazer as coisas concernentes ao reino. E você tem toda chance do mundo, enquanto você está vivo, para fazer a vontade do Senhor, tá bom? E siga Jesus. Deixa todas as coisas para trás para seguir Jesus. Eu preciso disso. Nesse momento, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou fazendo isso. Em nome de Jesus, acredite nesse Jesus que cura e liberta. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração cada palavra dita aqui. E que você compreenda que Jesus pode curar qualquer enfermidade. Ele é o médico dos médicos. Ontem na nossa live a gente falou que ele veio para os doentes e que ele veio para os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. Que a gente limpe o nosso coração de todo pecado, que a gente limpe a nossa mente de todo pecado, para que a gente não tenha pecado diante do Senhor, para que Ele, quando a gente for orar, possa nos perdoar dos nossos pecados, que a gente consiga perdoar também. Perdoa todo o mal que o outro te fez, limpa o teu coração, não fique carregando no coração mágoa, porque a pior doença que a gente pode ter é no coração e na mente. Porque se você tem na mente muitos pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos negativos, o seu coração é contaminado por esses pensamentos e você não consegue ser curada. Não consegue ser curada porque você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Você não consegue enxergar a solução para o seu problema. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que estão se inscrevendo, que estão compartilhando. É muito importante para mim e é muito importante para o crescimento do canal. O nosso canal já está com mais de 2.700 inscritos e eu estou muito feliz por cada um de vocês que se inscreveu, que compartilhou e que se empenhou para o crescimento do canal. Deus abençoe vocês grandemente. E todos vocês que assistiram vídeos, não só meu, mas de todos os outros, né, aí na plataforma do YouTube, dê like, comente, compartilhe. Quando vocês dão like e comentam, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas, porque ele entende que é um conteúdo que outras pessoas também querem assistir. Então, por isso que é muito importante. Isso que eu estou falando para vocês, eu já fiz muito, eu já assisti muitos vídeos sem dar like, sem comentar. Hoje não, hoje eu sei que é importante. Então, mesmo que eu faça um comentário pequeno, eu faço um comentário lá. Claro, eu sempre faço comentário para abençoar a vida daquela pessoa. Mas você que está me ouvindo aí, eu quero saber da sua opinião. Pode comentar aí, viu? Em nome de Jesus. Deus está no controle de tudo e o seu comentário vai servir ou para edificar a minha vida ou para mim incentivar a pesquisar mais sobre o assunto, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.